sexualidade. Primeiro eu gostaria de dizer para você a diferença entre sexo e sexualidade. Existe ainda essa questão ainda do tabu, né, em relação a esse tema, principalmente dentro da igreja, e nós precisamos quebrar com esse gelo, porque aonde a igreja não se posiciona, o inimigo vai se aproveitar daquilo para poder criar falsas ideias, enfim. Então a gente precisa também se posicionar naquilo que cremos em relação a esse tema. E a Bíblia, ela trata a respeito desse tema. Mas antes de a gente adentrar sobre esse tema, eu quero primeiro dizer que falar sobre sexualidade não é necessariamente falar sobre sexo. O que é sexo? É o que envolve justamente o ato sexual. Também se diz respeito, né, a questão do sexo, a genitálias mesmo, os órgãos sexuais, também a questão da identidade sexual e também a questão envolvendo aí homem e mulher, né, que se diz respeito ao sexo biológico. Quando alguém, por exemplo, quer saber o sexo do bebê, a pessoa pergunta, qual é o sexo? Então a pessoa está se referindo ao sexo biológico, né? Se é macho, se é fêmea, se é homem ou mulher, ok? E pronto, então pontuamos aí o que é sexo. E sexualidade, eu quero que você imagine como se fosse um grande círculo, sabe? Uma grande bola, a sexualidade. E a sexualidade, ela envolve o afeto, os relacionamentos, a tomada de decisões, por incrível que pareça. Então tudo isso está na sexualidade e o sexo é só apenas um pontinho dentro dessa bola, dentro desse círculo, ok? Então, veja, como o sexo envolve também as emoções, certo? Então, por incrível que pareça, a forma como você se veste também expressa a sua sexualidade, a forma como você fala, a forma como você toca, como você abraça, como você... a sua linguagem do amor. Então, tudo isso envolve sexualidade, ok? Então, beleza. Pontuamos bem o que é sexo e o que é sexualidade. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre esse tema, sexualidade, dentro da Bíblia. Por incrível que pareça, no primeiro livro da Bíblia. Então vamos lá. Está lá em Gênesis 3. Gênesis 3, do 7 ao 11, a gente tem o episódio da queda do homem. Então, lá no capítulo 1, ele fala, né, sobre o homem, façamos o homem nossa imagem e semelhança, e quando ele usa o termo homem, ele se refere também à mulher, aí é o indivíduo, né, digamos assim. E agora aqui esse homem acaba caindo. E vamos ver o que foi que aconteceu. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então veja, o tema sobre nudez aqui é um dos temas que a gente fala quando estuda sobre sexualidade. E o homem, após pecar, ele percebe essa questão de estar nu. E como a gente vai falar sobre a questão das vestimentas, então essa percepção, ela surgiu depois da queda do homem, do pecado, certo? Essa percepção de que eu preciso cobrir a minha intimidade, entende? E quando eu falo intimidade, envolve, né, tanto as partes íntimas quanto partes privadas. Quando a gente estuda a sexualidade humana, a gente vê que existem as partes íntimas. E quais são essas partes íntimas, né? Desde o pênis, a vulva e o bumbum, né? Todos eles envolvem as partes íntimas. E as partes privadas também, quais são? A barriga, o pescoço, as coxas também são partes privadas, e a boca. Então, qual é a diferença entre as partes íntimas e as partes privadas? É que as partes íntimas, elas são cobertas por roupas especiais, que são inclusive chamadas, né, roupas íntimas. Elas precisam estar cobertas, respeitando aí esse sentimento de percepção da nudez. É um sentimento de vergonha, um sentimento de recato, que é chamado pudor. Timidez, né? Então chamado também de timidez, mal-estar, causado por qualquer coisa capaz de ferir a decência, a modéstia
e a inocência. Então, por isso que as partes íntimas... É claro que esse sentimento ele não existe em todas as pessoas, inclusive tem locais que é liberado, né, a pessoa andar sem partes íntimas. Mas assim, vamos falar dentro de uma sociedade brasileira, inclusive que existem leis do atentado ao pudor, caso esse princípio seja ferido dentro da nossa legislação, sabe? Então, inclusive, biblicamente falando, a gente vê isso aqui acontecendo após a queda do homem, né? Esse sentimento aí surgindo. Então, isso daqui faz parte da sexualidade. E as partes privadas, elas não necessariamente precisam de roupas especiais, né? Elas podem estar à vista ou não, mas elas também precisam de cuidados, certo? E beleza. Continuando aqui, então, pronto, quando eu entendo isso, esses cuidados, a gente, obviamente, pensa um pouco, né, sobre a questão do vestuário. Não que você vai botar uma veste na sua boca. Ultimamente, né, como a gente está no quadro da pandemia, exatamente nesse momento que eu estou gravando o vídeo, né, existe a veste para a boca, né, por conta do quadro. Mas, por exemplo, no caso de mulheres, né, que usam batons, essas coisas, né, então é uma espécie de como é que eu posso dizer, acessório usado numa parte privada, né? Então a gente toma um cuidado maior, né, sobre essas questões, quando a gente para refletir um pouquinho. Poxa, realmente a minha boca, então, ela é uma parte privada, o meu pescoço é uma parte privada, a minha coxa, a minha barriga, entende? Então você toma esse cuidado maior, assim como Deus tomou um cuidado aqui para com a vida de Adão e Eva. E a gente vai ver aqui, ó. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E aí Deus pergunta onde Adão está, e aí a gente vê logo em seguida que o próprio Deus, ele faz algo aqui pelo homem, né? Ele diz o seguinte, você vê, né, que ele trata aqui, você vê, ó, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu, né? Então o próprio Deus, ele reforça essa questão do cuidado com a vestimenta, e dizendo isso mesmo, olha, esse sentimento de pudor ele existe, vocês precisam estar cobertos, né, com um cuidado sobre a vida de vocês. Esse sacrifício aqui, se você for estudar mais profundamente, teologicamente falando, está apontando também para Cristo, né? Foi um sacrifício de um animal, se teve pele, foi porque teve um animal também ali morto e imolado, enfim. Só para mostrar para você que o próprio Deus ele também reforça isso como um princípio, né? O respeito à intimidade, ao cuidado com o seu corpo. Então, veja que isso também faz parte. E aí entra também outro conceito fundamental, que é o conceito de modéstia. Ser comedido, desprendimento, moderação e despretensão. Então é muito importante a gente prezar aí por esses dois princípios, né, do pudor e da modéstia, quando a gente para pensar um pouco sobre a questão das vestimentas. A gente sabe que na sociedade de hoje, inclusive por conta, né, do consumo da pornografia, o homem e a mulher acabaram se tornando, para algumas pessoas, apenas objetos, né? Pessoas, assim, objetos que eu digo, né? O homem e a mulher ficaram coisificados, entende? Então, em que sentido isso acontece? Existem pessoas que estão tão embebidas, tão envolvidas com esse tipo de prática, que elas olham, né, para o corpo humano como um objeto realmente de consumo, assim como ela consome, sei lá, uma garrafa de Coca-Cola. Então, ou de repente ela consome um hambúrguer e ela vai lá na lanchonete e escolhe um. Tanto que existem aplicativos como assim, aplicativos, né, de relacionamento, que eles chamam de relacionamento, que na verdade não é de relacionamento não. É de fast food, só que
de corpos, né? Então você vê ali perfis de pessoas e você vai sair passando, né, para ver qual é o que vai ser o escolhido, entende? Então tudo isso faz parte desse sistema, digamos assim, né, de um sexo deturpado que não foi Deus quem criou, foi o diabo, né? Ele instituiu esse tipo de sistema em que as pessoas elas entram. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai prezar por nosso comportamento, com nossas vestimentas. Por quê? Porque a gente está lidando com pessoas. E desde que o homem caiu, existe ali o pecado que assedia, que tenta as pessoas, e principalmente pessoas que saíram dessa área, né, elas podem estar ali naquele ambiente onde você está ministrando, onde você está, né, pregando a palavra do Senhor, e tudo isso pode contribuir para que ela não receba a palavra. E a gente sabe que quando a palavra é lançada, existe a parábola do semeador, que ela traz uma ilustração falando sobre esse processo, né, de semeadura da palavra. Existem vários impedimentos para que a palavra caia numa boa terra e frutifique. E veja que a semente é boa. O problema todo acontece ali no meio do caminho. Existem pedras, existem espinhos, mas existe também o tentador, que é o pássaro, né? Que durante a parábola você vê que o pássaro, se você puder, né, pesquisar sobre essa parábola e dar uma lida, você vai ver que tem um pássaro que ele vem e rouba a palavra. E em que momento esse pássaro, né, ele se manifesta? Ele se manifesta. A própria palavra fala, né, que o diabo ele é o tentador. Então ele vai se aproveitar da tentação, desses gatilhos sexuais mesmo, que podem ser acionados a depender da forma como você está se vestindo. Entende? Isso pode favorecer com que esses pássaros apareçam e roubem a semente da palavra. É igual, por exemplo, existe carniça. Onde tem carniça, existem aves de rapina que ficam ali circundando aquele ambiente para comer aquela carniça. Entende? Então a gente precisa jogar fora essa carniça, entende, nas nossas vestimentas, no nosso comportamento, para que impeça que esses pássaros venham e roubem a palavra do coração dessas pessoas que, infelizmente, né, foram, né, vítimas desse tipo de prática, ou estão ainda nesse tipo de prática, e elas precisam ouvir a palavra de Deus, elas precisam receber a palavra numa boa terra para que isso possa frutificar na vida delas. E você perguntar, Michael, então quer dizer que eu tenho que me adequar por conta das pessoas? Bem, vamos ler o que a palavra fala a respeito disso, né? Que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Então, portanto, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele. Entende? Quando Paulo colocou esse contexto aqui de agradar o próximo, ele quis dizer no sentido de não fazer o que é errado, mas fazer o que é certo e fazer aquilo na medida do possível para você contribuir para que aquela pessoa seja alcançada, você entende? Então, se você ajunta junto com Jesus, você está juntando com ele. Igual ele fala, né? Quem não ajunta comigo espalha. Entende? Então a gente precisa estar contribuindo. E em que momento você está se tornando mais forte? Quando você está ganhando esse conhecimento aqui, nesse curso. Entende? Então é fundamental você ter esse entendimento, ok? De que você tem o conhecimento, né, da palavra, tem o conhecimento também técnico para poder implementar, para poder alcançar o perdido. Beleza? Então é por isso que você está aqui. Ok? Então vamos lá, vamos avançar em relação a esse assunto. A gente vai falar muito sobre vestes agora, certo? Então eu quero abrir com você também lá em 1 Pedro 3. 1 Pedro 3:3, porque lá tem um determinado contexto sobre a questão das vestimentas. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Ok. Então, Paulo aqui, aliás, perdão,
Pedro aqui estava colocando essas palavras dentro de uma sociedade, dentro de um contexto, certo? Mas o princípio aqui é esse, entende? Por mais que a pessoa ela vá, né, buscar se vestir adequadamente, qual é o princípio? O que ela tem que buscar? Ela tem que buscar esse princípio, entende? De considerando a vossa vida casta em temor, entende? Então, é você considerar, temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Não é ter medo. Temer aqui é você ter o respeito. O respeito por aquilo que Deus confiou a você, né, que foi habitar nesse corpo, nessa casa, porque o nosso corpo é uma casa onde Deus habita, entende? Então, é nesse sentido. Então, é nesse sentido aqui que tem que haver. Aí você pode ler aqui o contexto, certo? Dessas orientações em relação às vestimentas, mas que você vai captar bem em relação a esse princípio que eu estou falando a você, né? E algumas pessoas até se utilizam disso, né? Para dizer, então o que importa é o coração, né? Mas você também precisa temer ao Senhor enquanto você está prezando aí pela sua vestimenta. E a gente vai pontuar aqui, né, as formas como você pode fazer essas escolhas no que vestir de forma respeitosa. Pronto, então, se eu pudesse encontrar uma palavra que está bem próxima do temor ao Senhor, é do respeito ao Senhor, entende? Então imagine, se você fosse convidado pela rainha da Inglaterra para poder jantar na casa dela, como você se vestiria, entende? Então, a gente tem um rei morando dentro de nós. Isso não quer dizer que você vai ter que andar de forma social o tempo todo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é de forma respeitosa mesmo, entende? E a gente tem que ter muito cuidado também com quem a gente segue nas redes sociais, porque aquilo que a gente vê, a gente acaba assimilando. Porque a partir do momento que você segue pessoas que não têm respeito, não têm essa consideração, esse pudor, inclusive nas vestimentas, você vai estar se comportando como aquela pessoa. Daqui a pouco vai estar falando como ela, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Gerar um ambiente e estar cercado de pessoas que temem ao Senhor, nas vestimentas, na fala, entende? Então é nesse sentido que a gente precisa ter esse cuidado. E assim, quando a gente fala também em relação à questão da beleza, mesmo você sendo um solteiro ou você sendo casado, a orientação, no caso, né, o que a gente precisa ter em mente é que beleza não vai segurar relacionamento nenhum, mas os valores, o amor com A maiúsculo, que representa aquilo que nós recebemos do próprio Deus, precisa ser construído em cima desses valores. Você já ouviu falar, né, desse dito, né, que casamento de celebridade dura pouco? Por que, geralmente? Porque muitos deles amam pela beleza, entende? Então, em Êxodo 20, 26, se a gente for abrir lá, vamos dar uma olhada lá. Êxodo 20, 26. O que fala lá em Êxodo 20, 26? Fala o seguinte, ó: também não subirás no meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Vê? Então, mais uma vez, aí, um tema da sexualidade, falado ali para a sociedade no contexto do Êxodo, mas também que serve para o nosso contexto de hoje. Eu peguei lá uma passagem que está lá no Novo Testamento, mas veja que tem algo também refletido aqui no Velho Testamento. Tem mais duas outras passagens, em Gênesis e em Êxodo também. E assim, eu quero que você capite o princípio por trás disso aqui, certo? Não estou falando aqui que você vai ter que se vestir do jeito que esse povo aqui se veste no Êxodo, porque não é isso, é o princípio. Veja aqui mais um pouquinho. Faz-lhe também calções de linho para cobrirem a carne nua, irão dos lombos até as coxas. Olha aqui, ó, partes privadas. Estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário,
para que não levem iniquidade e morram. Em que sentido essa questão de levar iniquidade? É levar pássaro mesmo, como eu falei logo no início. Pássaros que vão realmente gerar ali pecado e tentação na vida de pessoas. Aí continua aqui: isto será estatuto perpétuo para que ele e para a sua descendência depois dele. Certo? Então, só reforçando aí que eu não estou aqui querendo dizer que você vai ter que se vestir como esses sacerdotes, não. Viu? É só o princípio mesmo de temor que eles tinham nesse tempo, em que a gente também precisa ter agora na nova aliança, como foi falado lá em Pedro. Nem tudo que está na moda é para usar. Pronto, exclui também essa possibilidade da questão então está na moda, então eu vou usar. Não, não é assim. A gente tem que passar por esse filtro do respeito, do temor ao Senhor. Ok, então vamos continuar aqui. Então, beleza. Então vamos ter cuidado com essa questão, certo? Dessa questão das vestimentas e tudo mais. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Bem, nesses 8 minutos finais a gente vai falar mais sobre a questão das vestes relacionadas à mulher, certo? Então, o que tem dentro da orientação para o sexo feminino? Saias e vestidos. Então, prefira as saias abaixo do joelho para maior conforto ao sentar. Então, gente, só lembrando que, mais uma vez, essa aula aqui, ela vem para trazer essas orientações dentro daquilo que nós acreditamos ser o que está dentro, que nós acreditamos que está dentro desse comportamento de temor ao Senhor. Então, a gente vai apresentar aqui essas orientações dentro do que está mais adequado, certo? Para o exercício do chamado missionário e como intérprete também. Por quê? É necessário a gente entender isso, gente. E pôr em prática também isso. Como eu falei, até na questão visual, se você, por exemplo, for convidado para ser um intérprete, naturalmente falando mesmo, vamos tirar do contexto cristão, você tem que minimizar a quantidade de ruído. O que é ruído? É aquilo que vai distrair o ouvinte. Então, você vai buscar realmente vestes adequadas para que haja minimização desses ruídos. Então imagine, né, uma intérprete mulher com uma saia bem acima do joelho mesmo, e homens que estão lá, de repente, viciados em pornografia ou estão no exercício dessa prática. Me diga se esses homens vão conseguir se concentrar no que a mensagem que está sendo pregada ali ou ministrada. Enfim, eu acredito que seja muito difícil. E não estou falando só de homem, não. Tem mulher também que pode ficar olhando ali distraída com aquilo. Então, ainda mais hoje, né? Então, é muito bom a gente prezar pelo que é adequado e que é dentro que está dentro desse temor, né? Desse respeito. Beleza? Então, vamos continuar aqui. A gente tem aqui, né, as imagens do que é o adequado, tá aqui com esse Vzinho verde, certo? Então você pode ver aqui, aqui ó, também, ó. E a recomendação, né, para que seja abaixo do joelho, é até uma recomendação prudente, porque veja, a mulher ela precisou sentar aqui, e quando ela precisou sentar, a saia sobe um pouco, né? Então, imagine se já fosse acima do joelho, quando ela sentasse, aí que ia subir mesmo, gerando esse ruído, essa distração aí para os ouvintes. Veja, que tem esse xizinho preto aqui é porque não é adequado, ok? Então, cuidado com saias na altura do joelho em plataformas altas. Então, às vezes acontece mesmo, principalmente quando a gente está em missão, a plataforma lá onde nós subimos, ela é alta. E aí tem momentos que a pessoa vai precisar subir a escada e ficar um pouco mais acima. E quem está lá embaixo, vendo alguém que está vestido dessa forma aqui inadequada, imagina, vai ficar realmente distraído, né? Então é muito bom ter esse cuidado. Também tem essa recomendação aqui, ó, sobre as saias em forma tubinho. Tubinho e saias não devem ser muito justos.
Então veja, está justo demais aqui, mesmo estando abaixo do joelho, então não está adequado. E nenhuma dessas também aqui está adequada. Então, certo? Então, ter esse cuidado aí, principalmente para essas pessoas que são mais encorpadas, né? Então tem que ter muito cuidado mesmo com o uso de vestes. Aqui, ó, o uso de vestimentas de forma adequada. E lembre-se, gente, como eu falei no início do vídeo, a forma como você se veste diz muito quem você é, né? Então, e também fala, né, a respeito da sua própria sexualidade mesmo, entende? Então, enfim, né? Sem comentários. Eu acredito que a frase já tenha surtido o efeito necessário. Pronto, aqui, ó, existem alguns exemplos de saias e vestidos inadequados. Então, quais são eles? Transparência com forro curto, tá vendo? Então, o forro que está aqui por fora, ele tá... Aliás, o forro que está por dentro, ele está curto. E a parte de fora, que é a transparência, veja, a pessoa ainda pensa, não, está abaixo do joelho, mas mesmo assim, existe essa transparência. E fenda acima do joelho. A fenda aqui, ó, ela está acima do joelho, então isso aqui também está inadequado. E aí tem a dica aqui para as mulheres, um segredo para não marcar a saia ou calça é sempre usar um shortinho por baixo. Sempre use uma blusa por baixo de roupas transparentes, ok? Beleza. Então, inclusive tem uma questão aqui de alerta, né? De acordo com essas pesquisas e o que é constatado aqui no Brasil, é que aqui no Brasil é muito comum os homens serem mais atraídos pelas coxas femininas, que são partes privadas, como foi falado no início do vídeo. Então tenha cuidado com isso. Também há uma recomendação aqui para as mulheres, cuidado com malhas muito leves ou flexíveis por causa do movimento. Então, por exemplo, tem pessoas que podem até colocar uma saia de um tamanho adequado abaixo do joelho, mas o tecido é tão fino que quando bate um vento fica subindo, ou enfim, então tem que ter esse cuidado, ok? A pessoa está se movimentando demais, aí acaba tendo esse problema. E assim, é muito importante pontuar também que existe, por exemplo, uma roupa adequada para cada ambiente. Então, por exemplo, você não vai para uma academia da mesma forma como você vai para um prédio do governo, né? Então, até para uma audiência, né, você, por exemplo, para a Casa da Rainha, que eu falei, né, você iria de uma forma diferente. E não é que você está sendo falso, por exemplo, quando você vai para jantar lá na Casa da Rainha e você não está usando uma roupa de academia. Não é que você está sendo falso ali, mesmo que eu não uso roupa social todo dia. Então eu estou sendo falso quando eu vou para um jantar na casa de alguém, sabe, como a Rainha Elizabeth. Não, você não está sendo falso, entende? Você está sendo verdadeira porque a ocasião ela te pediu que você vestisse uma roupa mais formal, entende? Então é uma questão realmente de bom senso, ok? Beleza. Então terminamos a aula de hoje por aqui. Eu espero que você tenha aprendido e falamos sobre diversos temas. E é isso aí. Grande abraço e tenha uma excelente semana.